Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Descomplicando. E no programa de hoje a gente vai discutir e abordar conceitos e crenças que temos sobre alguns alimentos. Alimento também é sentimento, também é emoção, e aqui nós trazemos nossa percepção de como você pode literalmente transformar sua forma de se relacionar com determinados alimentos. Eu sou o Felipe Soares. Boa, eu sou a Cláudia Schatz. E o tema de hoje é gostosuras ou travessuras. Ainda mais que estamos nos aproximando do Halloween, né, Clau? Nada melhor que falar sobre isso. Então vamos lá, Clau, fala um pouquinho mais pra nós sobre essa nova forma de enxergar certos alimentos. E aí, gostosuras ou travessuras? Essa é uma boa pergunta, né? Depende do que cada um encara como gostosuras ou travessuras, né? Talvez a minha concepção seja um pouco diferente da tua, talvez seja um pouco diferente de quem tá ouvindo, né? E isso tudo tem uma explicação. Mas muito propício esse nome, ainda mais perto de agora do Halloween, né? Aqui não sei como é que estão as crianças de hoje, mas eu lembro que quando eu era criança e a gente fazia a festa das bruxas, a gente juntava moedinhas e claro, era uma experiência legal, né? Na época era a minha irmã e eu, éramos nós duas e mais 3 irmãs, que são as nossas amigas de infância. E a gente fazia festa das bruxas, né? O Halloween. Olha aí, que legal, Cláudia. E eu lembro que a gente juntava moedinhas naquela época, sei lá quantos anos eu tinha, talvez uns 8. Mas já era plano real na tua época ou não? Claro. Era, olha aí, denunciando a idade, hein? Olha lá, quer derrubar a Clau ao vivo. Ao vivo, Mas eu lembro que então a gente juntava moedinhas e a gente fazia toda a decoração e tal, aquela coisa, aquela alegria e enfim, a gente não saía pelo bairro, né, pra pedir doces ou travessuras, gostosuras ou travessuras, mas a gente pedia, enfim, a gente juntava lá com os nossos pais, nos davam também um pouco e tal, e a gente comprava basicamente doce pra comer durante a noite. Doce. Que tipo de doce, Clau, que vocês compravam? Tudo. Era picolé não era picolé, era pirulito, nem sei mais o nome, pirulito, bala, chiclete. Eu não me lembro de ter algum tipo de salgadinho, enfim, porque a gente tinha crenças, né, na nossa cabeça, a gente tinha ideias de que a gente tinha que comer doces no Halloween, então a gente fazia festa no sótão da casa dos meus pais, fazia toda a decoração, e porque o lugar era assim, a gente considerava um lugar propício para nossa festa de Halloween, e ela tinha que ser de noite, né, obviamente, e então a nossa janta era doces. Claro que nossos pais deixavam, né, a gente fazer isso porque era uma noite apenas, né? Não que era algo que se mantivesse por mais tempo. Então, aquele momento era um momento de curtição, era um momento legal e depois a gente voltava pra nossa rotina e nossa rotina normalmente era de uma alimentação mais saudável, tanto a nossa, né, da minha mãe e minha, quanto das nossas amigas. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, quando elas começam uma reeducação alimentar, elas acham, não consigo seguir isso, como que eu nunca mais vou comer tal coisa que eu adoro? Como que eu vou me reeducar se eu adoro comer aquele sorvete, que minha pudim de sorvete que a minha tia faz no final do ano? A questão é que a gente não precisa levar para o 8 ou 80, né? A gente não precisa necessariamente dizer agora eu não como nunca mais tal alimento ou eu não consigo deixar de comer tal alimento. Na verdade é um equilíbrio, né? E é a mesma forma como a gente fazia na época das nossas festas das bruxas. A gente não comia doce todos os dias, a gente não comia aquela enxurrada de doce numa noite. A gente normalmente tinha uma alimentação super boa. E a gente se permitia passar, os nossos pais, inclusive, nos permitiam passar por aquilo. Porque não era aquilo que ia mudar a nossa alimentação. Era um momento não sei, era um momento especial pra nós. A gente torcia pra que chegasse o dia 31 de outubro pra gente poder fazer a nossa festa das bruxas e isso entrava junto, essa parte de alimentação. Mas momento não a gente... especial. Como tá associado, né, Clau, recompensas, gostosuras ou travessuras a momentos especiais, né? E reza a lenda que o Halloween ele surgiu na Irlanda, né? A partir de um festival chamado
Samhain, eu não sei bem se é assim que se pronuncia, tá? Mas esse Samhain, esse termo significa o fim do verão, né? Que comemorava o fim do verão e o começo do novo celta, né? E das novas colheitas, né? Fim do verão e novas colheitas. Então, esse Halloween, ele comemorava algo interessante que era no campo, né? Que era de colheitas e alimentos e tudo mais. Só não sei de onde é que veio esse negócio de doce, claro. Eu também não sei. Eu acho que talvez essa coisa americanizada que a gente já passava naquela época, né? Essa tradição que eu não sei, daqui a pouco isso pode ter vindo até de uma indústria, né? Uma indústria do doce nos Estados Unidos que colocou que isso fazia parte da tradição e isso foi comprado. Porque, claro, o doce é algo que é comprado, né? Muito fácil. Até por toda essa questão emocional e pela forma como o doce te deixa momentaneamente. Então, eles acreditavam que era uma coisa legal. E isso foi comprado aqui por nós, né? Não sei quem, na verdade, não consigo me lembrar. Talvez se alguma das minhas amigas ou da minha irmã estiver ouvindo isso, ela pode me dizer. Mas eu sei que era isso que a gente fazia. E era muito legal e a gente ficava muito doida a noite inteira, claro, com aquele monte de açúcar, né? Ligadonas, a gente, olha, os nossos pais não nos permitiam passar a noite, mas naquela noite a gente passava a noite, aquela comemoração a gente passava a noite virada. Eu lembro que, como era na casa dos meus pais, então eram os pais das minhas amigas, das nossas amigas que vinham então buscar ela, a gente morava tudo no mesmo bairro. E era muito legal, mas eu lembro que eles vinham de madrugada e, como eu falei, era uma coisa que era uma data apenas que os nossos pais nos permitiam, né? Então os nossos pais nos permitiam na cidade ficar acordados até essa hora, até porque eles sabiam com quem a gente estava, eles sabiam o que a gente estava fazendo, enfim. Mas a gente ficava ligadona no 220 por causa do açúcar. E será que hoje elas estão ligadonas aí ouvindo? Então, manda um alô pra elas aí, se elas estão ouvindo, elas vão se identificar, vão saber quem elas são. Com certeza vão saber se identificar, porque eu acho que isso é uma coisa que está guardada na nossa memória. Mas um beijão pra Jaque, pra Dani, pra Nick. Olha aí, Jaque, Dani e Nick. Meus olhos até lacrimejam, porque foi uma memória muito bonita. Haja coração, amigo! E pra minha irmã também, né? Beijos, Lid. Olha aí, que legal. E já pensou se vocês forem assim, se vocês tivessem levado ao pé da letra, imagina, o Halloween era comemorado em, reza a lenda, né? Em 3 dias, duravam 3 dias e começava no dia 31 de outubro, né? Imagina vocês 3 dias ligados. Olha, a gente teria uma overdose. Doce, muito doida lá, comemorando. Vocês iam ver bruxa em tudo que é lugar, né? Nossa, a gente já via, né? A gente, claro, tava ligada no doce, a gente já via coisa que não tinha, né? Contava história de terror. E sabe o que era engraçado? É que eu não sei também de onde surgiu isso, mas a gente sentava em círculo pra ler histórias de terror num dado momento da nossa festinha. E sabe o que a gente usava pra fazer um círculo ao nosso redor, que era a proteção dos maus espíritos? Clau, eu vou te perguntar uma coisa. O que vocês usavam pra se proteger contra os maus espíritos? Fala pra gente. Sal. Sal? Pra derrotar o mau espírito, não quer dizer que o negócio é sal. E pros bons é o açúcar. Tá, mas daí vocês tocavam sal neles? O que vocês faziam? Não, então a gente sentava em círculo, né? A gente fazia um círculo e ao nosso redor a gente colocava o sal, porque era uma crença, não sei de onde ela surgiu, se alguém souber, por favor, entre em contato. Mas era uma crença de que aquilo ia nos proteger, que maus espíritos não chegariam perto da gente, mesmo que a gente estivesse falando coisas assim horripilantes, enfim, que pra nós era horripilante na época, né, crianças, né? Mas eu sei que essas festas, elas eram assim. Eu não me lembro exatamente quantas festas a gente fez, mas eu sei que todas elas foram muito memoráveis. Então essas aí eram as travessuras. Eram as travessuras, com certeza. A gente voltava com os bolsos cheios, sacolas cheias de açúcar. Que legal, que bacana. E apesar disso daí de ter marcado bastante aí pra ti, tenho certeza que marcou pras gurias também. O que hoje assim, tu entendendo o que isso de certa forma contribuiu, talvez não tão positivamente quanto hoje tu entende que
que faz esse alimento. O que a Cláudia hoje falaria pra Clau, que queria se divertir igual, que queria extravasar, o que a Cláudia hoje falaria pra Clau pequenininha, lá muito doida, comendo doce, contando história, jogando sal nos maus espíritos lá, com a Jaque, com a Nick, com a Dani, com a Lídia lá, o que a Clau hoje falaria assim pra Clau lá de antigamente lá? Qual era o conselho assim que a Clau daria? Gostosuras, travessuras, o que a Clau falaria assim? Que tu acha que faz sentido? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que se eu fosse dizer pra Claudinha que tava naquele momento lá de festa, de comemoração, eu acho que aproveita, né? Aproveita, já que tem uma boa alimentação no restante do dia, porque isso minha mãe sempre cuidou bastante. Mas eu diria pra ela prestar bastante atenção na avó dela, pra ouvir mais os conselhos e seguir mais exemplos da avó dela, né? Porque eu já falei isso em momentos anteriores, mas a minha avó, minha avó paterna, a gente teve uma ligação assim muito forte, ela viveu com a gente por muito tempo, né? Diretamente. Então, eu tenho um carinho muito especial pela forma como ela encarava a vida e a gente sempre brincava que naquela época, quando nós éramos adolescentes, a gente achava que ela aquilo era muito chato, aquela coisa de adolescente, né, de achar que tem que descumprir regras e tem que fazer o que os amiguinhos estão fazendo e tal. Mas a minha avó, principalmente pro doce, ela sempre foi uma pessoa muito... Não digo que ela não comesse, por exemplo, uma sobremesa numa comemoração especial, mas ela comia uma porção que era realmente pra ela experimentar, ela não vivia daquilo. Ela não tinha, assim, esses exageros, assim, sabe? Então, eu diria, justamente pra Claudinha, na época, observar mais isso e observar o que aquele doce estava fazendo no corpo. Porque eu vejo crianças hoje, eu vejo, inclusive, pra nós adultos, no momento que a gente come, que a gente tem essa overdose de doces, a gente fica muito mais ativo, né? E uma coisa que eu sempre procuro aconselhar alunos que têm filhos é de simplesmente não xingar a criança que ela tá hiperativa, sendo que tu tá alimentando ela à base de açúcar, né? Acho que é um crime que a gente faz com as crianças hoje, né? As crianças hoje, elas não comem mais uma fruta sem açúcar. Esses dias eu fui no mercado e eu achei muito bonitinho um menininho pedindo um morango pra mãe comprar. E no mesmo momento que eu achei bonito, eu fiquei tipo, tudo bem. Mas ele falou assim, vamos lá passar no setor de leite condensado pra gente fazer morango com leite condensado. Boa. O açucrinha tava ali. O açúcar tava ali, né? E sabe por que o leite condensado foi criado? Clau, eu ia te perguntar uma coisa antes que tu continue, que eu tenho uma curiosidade. Por que o leite condensado foi criado? Ô moça, essa é uma curiosidade que eu tenho. Isso daqui é arquivo confidencial, hein? Eu fui viciado já em leite condensado. E eu não sei se quem tá nos ouvindo aí já deve ter muitas pessoas também que já foram ou ainda são viciadas em leite condensado. Leite moça, né? É da moça, é pra ser bom, né? Não sei, Cláudio. Mas não sei, eu hoje em dia eu tô limpo. Tô sem consumir mais, mas foi um vício durante muito tempo na minha vida. Mas vamos lá, Cláudio. Por que do leite condensado, leite moça? O leite condensado, eu não sei exatamente, não consigo te dizer com precisão qual foi o ano que ele foi inventado. Mas o leite moça, ele tem esse nome justamente por causa da necessidade dele. Ele foi criado para ser um suplemento alimentar para bebês, quando as mães não conseguiam produzir o leite materno. Então, ao invés, né, não tinha esse monte de suplemento que a gente tem hoje à disposição no mercado. Então, naquela época, eles desenvolveram o leite moça para ser o suplemento alimentar. E não sei por que cargas d'água eles chegaram naquela concentração de açúcar. Provavelmente a concentração de açúcar que a gente tem hoje no leite condensado disponível no mercado é uma outra fórmula, né? A indústria alimentícia, ela cada vez coloca mais açúcar porque o açúcar vicia, né? E também por causa de peso, porque o açúcar é um alimento barato, então ele consegue baratear o custo do produto. Enfim, tem diversas explicações do porquê o açúcar está em praticamente todos os alimentos processados.
Mas o leite moça foi criado principalmente com esse intuito de ser o leite da mocinha, né? De ser o leite da mãe que não conseguia amamentar no peito, então que era o suplemento que a criança estava precisando. Caramba. Então tem uma memória afetiva, né? Eu acho que muitas avós deram leite moça para os netos achando que estavam fazendo grande coisa, porque realmente foi o ensinamento que foi passado a elas. Caramba. Isso tudo aí, o pessoal não conta, né? É porque é uma informação que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Mas é uma informação que quando eu fiquei sabendo me marcou bastante, porque eu não conseguiria imaginar tal uso, né? Principalmente porque a gente sabe que crianças com menos de 2 anos, realmente assim, o ideal é que elas não tenham contato com açúcar, né? Porque o açúcar ele já começa a fazer danos no cérebro da criança e justamente também pela parte, né, comportamental, a criança ela fica de fato muito agitada com o açúcar, a gente também consegue ver isso na Páscoa, mas também por esse lado físico, né, do lado do nosso organismo mesmo. E um outro fato também bem interessante de a gente realmente postergar o máximo que a gente puder o consumo de açúcar por crianças é que normalmente quando a criança ela experimenta o açúcar, ela deixa de gostar de frutas, de gostar de alimentos mais saudáveis, porque claro, o sabor muda, né? As glândulas palativas elas mudam, né? A gente tende a gostar do que é mais doce, a gente tende a gostar ir pro lado do açúcar. Ele dá uma sensação quase que imediata, assim, né, de alegria. O açúcar é muito doido, né? E eu acho que é mais pela questão assim, dos receptores, né, dos hormônios, enfim, a dopamina, né, que é responsável por essa sensação de felicidade, né? Eu acho que o açúcar ele age assim quase que diretamente, né, nesses receptores, né? E o engraçado é que tem outras formas também que a gente consegue fazer a dopamina subir, né? E o perigo do açúcar é que ele dá essa sensação de bem-estar quase que momentaneamente, mas ele também cai muito rápido, né? Então aí entra esse ciclo de dependência que a gente consegue ver, por exemplo, em pessoas que têm dependência em Coca-Cola, né? Que no momento que toma Coca-Cola, que é uma bebida que tem bastante concentração de açúcar, eles precisam também, por causa da cafeína, mas eles precisam continuar, né, essa ingestão para que não caia esse pico de açúcar, esse pico de adrenalina no corpo. O corpo de fato entra em abstinência, né? E tem uma explicação também por isso. Tu conhece o estudo dos ratinhos? Eu acho até que foi tu que falou sobre isso comigo, né? Eu tô querendo lembrar, Cláudio, mas fala um pouquinho pra nós aí. Foi feito um estudo em laboratório com ratos e eles dividiram grupos de ratos. Um grupo ficou tantos dias se alimentando com açúcar. Salvo engano, 15 dias, de 12 a 15 dias. Isso. E um outro ficou com cocaína, com a droga mesmo de cocaína. E em um dado momento eles foram percebendo, né, pelo comportamento dos ratos, que os mais viciados não eram os que estavam viciados em cocaína, eram os viciados em açúcar. Tanto que os ratinhos viciados em cocaína, eles trocaram a cocaína pelo açúcar. Reza a lenda que o açúcar ele vicia até 6 vezes mais, né? Com certeza, ele tem uma ação no nosso cérebro, né? Não é só uma ação em relação a peso, que nem é a preocupação master das pessoas de eu não vou comer tal coisa de açúcar porque isso vai me engordar. Sim, isso com certeza vai te engordar, mas se isso fosse a maior preocupação, a gente estaria muito bem. É verdade. E tem até um estudo mais recente agora de 2020, começo do ano, Cláudio, da Universidade Aarhus, na Dinamarca, que eles constataram que a substância, o açúcar, né, ele não só tem efeito viciante, mas ele também altera a química do cérebro. E o mais doido disso é que em apenas 12 dias. E essa pesquisa aí, foi feita e foi ministrada com porcos, porque segundo esse instituto,
o organismo dos porcos ele se aproxima de uma forma mais familiar com a dos seres humanos, né? E assim eles puderam comprovar que a sacarose ela age diretamente, né, nos receptores de hormônios, né? E ativa lá no cérebro lá a dopamina, né? Ativando a felicidade, dá essa sensação de felicidade nos animais e na gente, né? E é muito doido que a gente procura por essas sensações e por esses picos aí de alegria, de satisfação e de bem-estar quase que diariamente, né? Ou quase que todo momento, né? Com certeza. E, claro, o ideal é quando a gente consegue ter uma alimentação livre, né? Livre desses adoçantes, desses açúcares artificiais. Aqui eu só gostaria de fazer um parênteses e falar sobre as frutas. Muitas pessoas elas deixam de comer frutas achando que por causa da frutose, né? Mas a fruta ela tem um componente incrível que a gente só encontra no mundo vegetal, que são as fibras. E as fibras elas estão ali por um propósito. No momento que a gente consome uma fruta, a gente também come as fibras dela, né? Também come enfim, tudo que a fruta tem a nos oferecer, e a fibra mesmo ela faz com que o açúcar no nosso corpo não entre como um pico de açúcar, né, muito rápido, como seria com um alimento processado. Então aí já tá uma grande diferença. A fibra, quando tu fala, Cláudio, por exemplo, eu vou comer uma ostata, que eu gosto muito de laranja e de bergamota, mas vamos supor, eu vou comer lá bergamota lá. É bagaço. É o bagaço. Eu não posso, então, de repente, só tirar o suquinho e jogar o bagaço fora? Não necessariamente, né? Não é o ideal. O ideal, tanto que aí entra uma questão, por exemplo, de suco de laranja, né? O ideal é comer a fruta. Aquele bagaço, ele tá ali por um motivo. Entendi. O bagaço da laranja, ele tá ali por algum motivo. Com certeza. Se a gente toma só o suco, claro, vai ter a vitamina C, com certeza. A fruta, ela não tem só açúcar, ela não tem só vitamina C, ela não tem só as vitaminas, ela tem muitos antioxidantes, ela tem muitas outras vitaminas, tem vários outros componentes. Ela é completa, né? Com certeza, é um alimento muito bom, muito saudável, e que a gente também precisa, né? Essa coisa de, não vamos mais comer frutas porque elas são fontes de açúcar. O açúcar da fruta, ela tem um motivo, né? Ela tem um motivo para nós, que quando a gente estava lá na natureza, a gente bem precisava ter essa fonte de alimento. Então o açúcar, ela entrava como uma delicatesse. Era uma coisa que fazia com que a gente continuasse comendo as frutas. Então as frutas não devem ser abolidas da nossa alimentação, muito pelo contrário. Só que o ideal, com certeza, é que a gente coma elas na forma integral, que a gente coma, por exemplo, a laranja, que a gente coma o bagaço também, que a bergamota, a gente também coma aquele bagaço da bergamota, ou da tangerina, como é mais conhecido na sua região, aqui no Rio Grande do Sul, é a bergamota. Mas aí entra uma questão, e outra pergunta que muitas pessoas fazem, e alguns alunos também têm dúvidas em relação aos tipos de açúcar. Tipos de açúcar. Fala um pouco mais claro. A gente tem hoje no mercado inúmeros tipos de açúcar, né? Tem o açúcar demerara, tem açúcar de coco, tem açúcar mascavo, tem açúcar cristal, tem açúcar refinado, nem sei mais o que tem. Mas, na verdade, esses açúcares, no momento que eles são tirados, né, o açúcar vem basicamente da cana, só que a cana também passa por esse mesmo processo que a gente faria com o suco da laranja. A gente também tira as fibras dela. As fibras da cana também estão ali por algum motivo. Então, esse é um alimento processado. No momento que a gente tira coisas boas de um alimento, ele se torna processado, semi-processado ou ultraprocessado. Tem várias classificações. Mas o açúcar, ele entra como um alimento ultraprocessado, porque ele, principalmente o branco, né? Então, no momento que a gente ingere altas concentrações desse açúcar, ele acontece assim, que ele dá esse pico de açúcar no nosso corpo. Então, basicamente, não tem grandes diferenças entre os tipos de açúcar. Agora, uma dica que fica pra gente finalizar, né, que já me sinalizou que a gente tá chegando no fim do nosso podcast, mas se comer uma fruta hoje, pra pessoa que tá nos ouvindo, ou pra ti, por exemplo, é uma fruta ácida, tu
acha que ela é ácida, mas tu sabe que ela vai ser algo bom pra tu comer, coloca um pouquinho de açúcar. Se tu acha que tu precisa de fato. Não porque tu quer fazer por comodismo. Mas se tu acha que o teu consumo do alimento depende disso, coloca um pouquinho e aos poucos a gente vai diminuindo, até que quando tu conseguir comer a fruta in natura, tu vai ver que tu não vai mais querer com açúcar. Só que o fato de não comer, porque eu não consigo aguentar o gosto, se daqui a pouco o açúcar te leva a consumir mais esse alimento saudável, esse alimento natural, então não tem problema de a gente colocar um pouquinho, mas que não se torne um vício, que a gente não entupa o alimento com açúcar, né? Que isso seja que o açúcar ou qualquer outro alimento processado ou refinado, que ele seja um meio de tu comer mais alimentos naturais, mas que ele não seja o foco principal. Entendi, Cláudio, que legal. É isso aí. E a gente pensando nisso daí, o açúcar, que é o foco hoje do nosso podcast, ele está muito associado a recompensas, como a gente falou, a situações de tristeza, de alegrias, de fechamento de ano, de abertura de ano, se tu comeu tudo, tu merece um doce, se tu tá triste, tu merece um doce. E tem muito sentimento, tem muitas coisas atreladas ao alimento e que não necessariamente seja só o gosto, né? Mas aquilo que a gente percebe sobre o alimento é aquela história que foi construída através do tempo, né? Seja num Halloween, seja num extravasar com as amigas, enfim, a gente tem uma história, o alimento pra gente, pra cada um de nós, tanto pra mim quanto pra ti, quanto pra quem tá nos ouvindo, ele tem uma história, e essa história, a partir do momento que a gente consegue ressignificar a história do alimento para com a gente, o alimento já passa a ter outro gosto, já passa a ter outra percepção do sentido dele existir, do sentido dele fazer parte do nosso dia a dia, das nossas escolhas alimentares, né? Que é muito aquilo que tu falou 2 programas atrás, que o Reset traz, né? Que é a forma de se comunicar, de se relacionar com o alimento que tu faz e que tu, de uma forma ou de outra, transmite essa noção, essa clareza, né? Para os alunos, que eles se empoderam disso, né? Eles têm a carta de alforria e nada melhor que a gente mesmo para se relacionar e para tomar as melhores escolhas do que nós mesmos, né? Porque a gente convive mais com a gente do que talvez talvez outra pessoa que queira indicar, ou que queira criar uma receita de bolo, ou que queira criar uma tabela muito louca lá, boladona, que tem que consumir tanto disso, tanto daquilo outro, e no final das contas é a gente com a gente mesmo, e nada melhor que a gente se apoderar, né, e se empoderar desse conhecimento, dessa noção e dessa capacidade aí de decidir realmente aquilo que faz sentido e aquilo que é importante, que é bom pra nós, né? Com certeza. E sempre quando a gente entra nessas coisas nesse assunto de reeducação alimentar, alguns alunos às vezes me trazem uns feedbacks que eles dizem que quando eles estão sozinhos eles conseguem manter, mas quando eles estão numa reunião entre amigos, os amigos não entendem porque tá mudando, porque não quer mais comer tal coisa. E o que eu sempre digo que funciona muito pra mim, porque eu acho que todos nós passamos por isso, né? Todos nós passamos por por uma circunstância onde as pessoas, às vezes, elas até são um pouco rudes com a gente, né? De, mas como que tu não vai comer tal coisa? Tu vai fazer desfeita? Não acredito. Mas um exercício que eu indico, que eu faço pra mim eu penso realmente pra mim, eu pondero se isso de comer tal alimento, se isso realmente vai ser uma coisa boa pra mim, se isso eu não tô usando como uma
recompensa falsa no meu cérebro, né? Tipo, não, tô fazendo coisas boas, então eu vou comer. Ou, não, meu dia foi uma droga, nossa, eu preciso comer isso. Então, um exercício que eu gosto de utilizar é eu falando pra mim mesma, eu te amo demais pra te deixar fazer isso. Eu te amo demais pra comer esse açúcar, eu te amo demais pra sair dessa rota, eu te amo demais pra tu matar a academia e ficar dormindo, eu te amo demais pra ficar um tempo sem fazer nada e não estudar. É isso aí. Hashtag Claudinha, hashtag gostosuras, hashtag travessuras. Muito obrigado, Clau. Obrigado por ter trazido essa visão, esse ponto de vista aí diferenciado sobre gostosuras ou travessuras. E vamos pro próximo, né? Obrigado, galera. Obrigado, galera. Até mais. Até mais. Boa noite.